dia, boa tarde, e sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que estão se unindo aqui a esta sessão. Este é o terceiro webinar numa série de programas de cibersegurança. Nós muito satisfeitos de poder colaborar com nossos parceiros internacionais. Canary, que atende o Canadá, Rede Clara, que atende a América Latina, e LAC4, que atende especificamente o Caribe. Nós temos tradução simultânea para português, inglês, francês e espanhol hoje. E vamos agradecer então agora nossos parceiros da Rede Clara por nos ajudarem a encontrar essa talentosa equipe de tradutores. Se clicarem no ícone do globo terrestre na parte inferior da janela do Zoom e selecionarem o idioma, podem selecionar o idioma da sua preferência. Temos aqui uma equipe talentosa de tradutoras aqui que vão traduzir a nossa apresentação em inglês em três idiomas: português, francês e espanhol. Escrevam seus comentários no chat e contem-nos de onde vocês estão se unindo. No final, teremos tempo para perguntas e respostas. Depois da nossa apresentação, vocês podem escrever as suas perguntas dentro do painel de Q&A, ou perguntas e respostas na plataforma Zoom. É uma grande maneira de usar a tecnologia que temos à disposição hoje. Esta é uma conversa informal e importante, e queremos que vocês realmente possam participar dessa discussão. A logística já está resolvida. Tenho o prazer, então, de apresentar Damian Brown, que ele tem mais de 24 anos de experiência no setor público, tanto nos âmbitos militar como acadêmico, além de ter estado também no setor privado. Atualmente é diretor de segurança de informação e diretor executivo de segurança da informação, o CISO, na Jackson State University, em Jackson, Mississippi. Ele serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos e atualmente está aposentado do Exército. Damian lecionou em nível universitário e nas Forças Armadas sobre cibersegurança, inteligência, hacking ético e segurança forense. Ele é bacharel pela Mississippi State University, mestre em ciências militares e também tem um mestrado em administração de empresas, além de muitas outras certificações. Agora eu tenho realmente o prazer de dar as boas-vindas e passar a palavra a Damon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anne. É um prazer, um privilégio realmente estar aqui com vocês. Eu gostaria de mostrar a empolgação que eu tenho e realmente de estar aqui com vocês. Meu pai faleceu no último mês de maio. Ele estaria realmente impressionado de ver. Não ia poder acreditar no que eu estou dizendo. Falando com pessoas em três idiomas diferentes, isso realmente é impressionante. Vocês deveriam receber um aplauso por isso. Simplesmente aparecer e, e aumentar o nível de profissionalismo nesse nível, nesse ponto, em quatro idiomas diferentes. Agradeço então a Internet Tool e todos os que tornaram este evento possível. O que nós vamos fazer? Não vou falar por muito tempo, porque eu quero realmente ouvir as perguntas de vocês no final. Quero que vocês tenham já alguns pontos, algumas perguntas a fazer já prontinhas para colocar no chat. Vou fazer uma breve introdução contando a vocês como eu cheguei a este ponto. Algumas coisas básicas que devemos falar sobre identidade. Depois também quero dar a vocês uma visão, a minha visão geral sobre as estatísticas que descobri quando me preparava para esta discussão e me preparava para estar neste encontro com vocês. Não vou passar muito tempo nisso, vou só dedicar 2 minutinhos. As pessoas tentam, eh, as pessoas às vezes ficam impressionadas como eu cheguei, em saber como eu cheguei a este ponto.
não sabem se estão falando de de militares, de estudantes, profissionais que estão falando de carreira, que querem se desenvolver na sua carreira, todos estão interessados em saber como é o caminho da cibersegurança. Não é apenas uma disciplina, uma matéria de tecnologia ou das ciências de computação. É um nicho que vai além de tudo isso. Se vocês estivessem nos Estados Unidos, vocês veriam que lá há 16 ou 17 setores de infraestrutura crítica e cada setor precisa estar seguro, precisa da proteção da cibersegurança. Isso supõe que a tarefa que vocês da área desempenham, ou aqueles que querem entrar nesta área, devem ter um conhecimento especializado nesta matéria. Há empregadores que vão precisar disso de você. Novamente, agradeço a todos por estarem aqui. Uma das coisas que eu herdei da minha mãe é sua energia de Connecticut. Eu gosto de trabalhar, eu recomendo realmente, não importa o que vocês façam, realmente nada vence o trabalho duro, o trabalho árduo. Leva você aonde você quer chegar. Então, isso foi o meu trabalho duro, chamou a atenção da minha chefe, me chamou então para vir a dirigir essa instituição e na área da cibersegurança e também de governança. Essas são algumas das coisas às quais devemos prestar atenção. Mas eu não faço esse trabalho sozinho. Isto é outra coisa. Algumas pessoas acham que eu sou a pessoa mais esperta ou mais inteligente da sala. Não, senhor. Eu, uma das coisas que eu descobri com o tempo é que nós não somos, ou seja, não funcionamos sozinhos. Eu sou inteligente o suficiente para escolher as pessoas certas, as estatísticas, as capacidades, e ter esse grupo de pessoas com essas capacidades me ajudando para chegar onde eu quero chegar. Então, eu aprendi durante a minha carreira a aproveitar essas informações que essas pessoas produzem para chegar àquilo que nós temos aqui neste slide. Quando eu estava preparando o que já o que eu já sabia, parece que não, ou seja, vocês poderiam dizer, Damien, tudo o que você tudo em que você presta atenção, tudo que você, onde você coloca o seu foco, qual seria disso tudo, de tudo isso onde você coloca o seu foco, a parte mais importante? Eu diria que isso seria a identidade. Ninguém pode fazer um login em lugar nenhum sem informar a sua identidade, entregar as suas credenciais. Então, por alguma razão, pela cultura de identidade, depois nós só podemos entrar nos dispositivos e determinados softwares graças a essas informações. Então, nós temos, por exemplo, eh, Demian diria a vocês, ou seja, que o que é importante não é o que é importante aqui é a pessoa que é dona desse dispositivo e das suas credenciais. Então, se vocês são profissionais especializados em identidade de acesso, na área da cibersegurança, eu recomendaria que vocês trabalhem na sua estratégia e que se enfoquem numa só fonte de verdade. Então, a CrowdStrike, uma empresa de segurança que vocês devem conhecer, tem uma estatística. E a estatística é realmente de alarmar. Diz que 85% das intrusões ou invasões nesse ano foram responsabilidade não de malwares.
Há um protocolo remoto, por exemplo, que vai eh, para o lá atrás, no passado. Isso confirma que os atacantes já não estão simplesmente lançando arquivos, não estão fazendo login, não estão instalando um malware, simplesmente abrem a sessão, mas com uma grande mudança em tática, técnica e procedimentos. Essa é a grande mudança para 2025. O que nós sabemos é que se podemos impedir a entrada eh, de um atacante no nosso ambiente, então nós podemos defender todo o resto. É aí onde começa a falhar o sistema, todo o sistema de autenticação, defendido, protegido por essas identidades que eu mencionava. Então, temos que estar preparados. Eu ainda não. Ninguém me provou o contrário ainda. Eu sempre digo que nem todo mundo vai aceitar, não importa de onde você esteja no mundo, nem todo mundo vai aceitar a autenticação de fator duplo ou múltiplo. Isso é algo interessante. Nós que queremos, temos amigos, temos pessoas que eu quero, de quem eu quero ser amigos, colegas com quem que eu quero contatar através da mídia, e eles vão me dizer: não, eu não vou ser teu amigo, eu não vou entrar em contato com você se eu tiver que usar um fator de dupla autenticação. Então, essa é uma das coisas que nós temos que prestar atenção. Outra razão eh, para fazer o que nós fazemos é uma coisa chamada tempo de permanência ou dwell time. Eu não vou levar muito tempo explicando isso, mas vou dizer o seguinte: não importa bem quão fortes sejam as suas defesas, talvez um dos seus usuários, de tanto em tanto no sistema operacional, através de coisas diferentes que eles fazem nos seus dispositivos, eles ou qualquer outra pessoa usando o seu perfil, vão estar dentro do seu ambiente, vão ficar lá e vão permanecer lá e esperar um momento certo de fazer aquilo que foram lá para fazer. Então, o tempo de permanência é algo muito importante. Então, não devemos incluir eh, essa questão. Não estamos incluindo essa questão, que é o comportamento dessas pessoas que permanecem no ambiente. Como é que essas coisas podem se ver? Qual é o aspecto? Então, no final do dia, no fim das contas, a gente pode comprar um monte de ferramentas, e um monte de tecnologia, mas no fim das contas, quais são as melhores formas de trabalhar para ter uma boa senha e uma identidade? Isso é educando os usuários. Então, se vocês verificam esse gráfico que eu estou mostrando, podem ver que na parte inferior tem um conceito que é denominado defesa em profundidade. É muito irônico que com as ferramentas que usamos, o que tem no perímetro mais exterior do gráfico é onde consta políticas, procedimentos e conscientização. Esse é um dos pontos-chave da gestão da solução de acesso por identidade e como se fazem as soluções de autenticação. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, como podemos ver, na medida que a gente avança com as políticas, procedimentos e a conscientização, quando eu falei uma vez assim do jardim da infância até o último ano do ensino médio, eu mostrei que esse gráfico, essa tabela que vocês verificam aqui, são formas básicas como você pode parar 99,99 dos que querem invadir a sua rede. Se vocês não lembram de nada, uma das coisas que eu quero que vocês sim lembrem é
que a forma mais básica, o bloqueio mais básico, as adições que vocês podem fazer à sua rede por meio de políticas e governança vão funcionar tão bem, da mesma forma, assim, também. Então, tenho falado com empresas de segurança que falam comigo e procuram me vender alguns produtos, alguns serviços, algumas estratégias, mas eu tenho uma coisa que é muito verdadeira. Independentemente do seu orçamento, o mercado vai aceitá-lo. Tem uma solução e tem uma forma para fazer estas coisas e proteger o seu ambiente. Eu prometi que não ia ser muito longo, mas eu só queria compartilhar alguns conceitos fundamentais para que, quando falamos de zero trust ou confiança zero, e o privilégio que eu quero que vocês fiquem cientes. Agora, meu caro amigo Nick, vai falar conosco e vai nos conduzir para uma outra parte da discussão, onde podemos ir em maior profundidade para ver onde estamos e como podemos avançar conversando sobre Zero Trust ou confiança zero. Muito impressionante, muito bacana você contar sobre tudo isso. Uma das coisas que você referiu foi como temos que educar o usuário, mas também a autenticação multifator ou de fator duplo. E depois como temos essas duas questões são importantes e como é que a gente simplifica para que seja mais fácil para o usuário, como podemos protegê-los e como podemos convencê-los de usá-lo, porque é no seu melhor interesse, mas eles se protegerem e para você, então, proteger o seu campus, mas como é que você conversa com eles? Você tem que fazê-los entender. Bom, quando eu estive trabalhando, por exemplo, nas Forças Armadas, no Oil and Gas. Assim, falamos, são eh, os empresários que trabalham operando com segurança e também o que eu fiz foi para alertar as pessoas conheça o seu negócio. Em que negócio você está? Nós conhecemos o negócio e o negócio não é apenas na universidade, mas temos uma instituição de pesquisa. Então, quando eu comecei a entender esse tipo de coisas, eu comecei a dar um passo atrás, tomar assim mais distância, assim, como estudante, como membro da faculdade, como professor. Como é que a gente vivencia a experiência do usuário? Porque 9 de 10 vezes a experiência do usuário faz que eles se tornem resistentes ao que devem adotar ou que eles adotem aquilo que você está pedindo que eles fazem. Então, você vai ter 10% que nem vai querer tentar fazê-lo. Então, eu fui descobrir que o resto dos que não querem adotá-lo é porque sua experiência de usuário é terrível. Então, agora começamos a lidar com o atendimento ao cliente, cuidar. Então, ao contrário do que são assim as crenças populares, eu como profissional da segurança, eu não posso estar no negócio para falar não. Eu devo assegurar e garantir que você vai ter habilidade para poder trabalhar com segurança. Eu tenho que habilitá-lo para fazer. Então, essas são as coisas que estamos procurando fazer que as pessoas adotem para que façam o que nós queremos que façam, no que diz respeito a cuidar da segurança. Então, para procurar encontrar esse engajamento, você tem que habilitá-los a fazer seu trabalho, atingir as metas de negócios ou empresariais. Quando falamos de negócios ou empresas ou as metas que eles têm, muito bem, mas falando do negócio em si, ah, às vezes não parece estar ligado com as pessoas de TI, mas se você não é muito
bom. Quando você leciona como faz na sua organização, é um grande desafio. Você tem que habilitar a sua universidade para que possam fazê-lo. Então, como é que você faz? Vamos dizer, talvez eles tenham alguns requisitos de segurança que são muito específicos e você quer ajudá-los a fazer seu trabalho. Como é que você conduz essa discussão para procurar entender as necessidades deles e como eles podem encontrar uma solução? Sim, eu tenho assim duas pesquisas que vêm à cabeça, de fato três. Um pesquisador, desculpe, só por causa do relacionamento com eles, ahm, se sentiu muito à vontade de se aproximar e pedir ajuda. Isso eu trabalho com trabalhava com uma das nossas agências governamentais. Então, certamente, quando eles vêm querendo compartilhar o trabalho que eles fazem, o negócio, e como é que vão fazer a pesquisa. Outro pesquisador que eu estou pensando agora, faz umas 2, 3 semanas, eles apareceram quando eu estava falando com outro diretor, o diretor de computação e comunicações, a diretora, desculpa. Ela se manifestou preocupada, mas também estava feliz porque estava numa outra instituição que não estava feliz porque na instituição dela não davam tanto apoio como nós. Então eu falava, nos sábados, quando eu levanto, e eu tenho dificuldades quando eu quero fazer o login de abrir tantas telas e se eu não sou cuidadosa, eu posso perder tudo na minha pesquisa e tenho que iniciar novamente. Então, entender o fluxo de trabalho que ela tem e garantindo que nós continuaríamos a apoiá-la e que conheceríamos o que ela faria e como ela trabalha, ou talvez algumas das formas como para que a gente pudesse entender de outra forma todos os aspectos do trabalho. Então, são duas pessoas que eu pensei quando você me perguntou. Esses são os dois exemplos que eu pude pensar. Então, isso foi muito bacana de como você conseguiu habilitá-los para eles poderem se envolver e avançar nesse sentido. Às vezes, com requisitos de segurança, eh, com os quando vocês podem estar trabalhando com o Instituto Nacional de Saúde e como é que vocês transmitem as informações de identidade da sua universidade para essas instituições públicas governamentais e garante a segurança quando você tem um pesquisador que procura colaborar com seus pares. Às vezes há desafios ligados a isso com as pessoas com as quais você trabalha do outro lado, e você tem que habilitar o pesquisador para compartilhar a pesquisa de forma segura. Alguma vez você teve que fazer uma coisa desse tipo, de trabalhar com um pesquisador e ajudá-lo a compartilhar a sua pesquisa? Sim, de fato, sim. A razão pela qual eu não estou só procurando contar isso, porque eu aprendo colocando as mãos na massa, e felizmente para mim, em todos esses meus 24 anos de carreira, sempre houve um componente de serviço e um componente de colocar as mãos na massa, no setor público, nas Forças Armadas, no setor privado. Então, dessa forma, eu posso entender, e quando eu entendo, então, eu volto à questão do serviço de atendimento ao cliente. Tem um componente de atendimento ao cliente, também de consultoria no que nós fazemos, e como consultor ou assessor, tem alguns que são muito bons e tem alguns que não são tão bons. O bom consultor ou assessor vai conduzir o cliente do princípio ao fim e tudo o que tem no meio
para habilitá-los na tarefa que eles têm que realizar. Então, ao longo da minha carreira, os melhores consultores me fazem que eu me veja bem também. E é esse o conceito que você quer repassar quando você está trabalhando. Você quer que o pesquisador seja bem visto. Há pesquisas em outras universidades que estão colaborando com entidades governamentais nos Estados Unidos, no âmbito internacional, ocorrem também pesquisas. Então, você vai querer que o pesquisador consiga ter uma boa imagem quando eles têm que colaborar também. Então, é assim como você consegue, com esses pesquisadores, você consegue ser bem-sucedido. Você poderia conversar o dia todo sobre isso, mas nós queremos também, lhe dar algumas, perguntas da audiência. Então, vamos ver se temos perguntas. E se alguém quiser colocar uma pergunta no painel de perguntas e respostas, seja bem-vindo. Eu estou pensando também como habilitar os pesquisadores. Na Internet 2, estamos trabalhando sobre pesquisa de segurança para com esses enclaves para pesquisadores que os ajudem a melhorar as suas pesquisas, porque às vezes os requisitos são também bem exigentes e restritos. Então, temos que ver como é que eles têm que se focar numa área específica, porque você não pode fazer que toda a universidade eh, faça isso. Então, vocês alguma vez trabalhou com os pesquisadores e fala, bom, aqui é um local seguro onde você pode colocar a sua pesquisa? Essa é uma boa pergunta, um bom ponto. Então, em alguma instância com os pesquisadores, é bom ter um esforço de colaboração que fazemos que é suficientemente bom para abrir esses silos que existiam, onde você começa então a ter colaborações entre os pesquisadores de uma melhor forma. Então, dessa forma, você abre esses silos, como eu falava, e eles conseguem também abrir a sua vontade de participar e colaborar. Então, estamos dando uma oportunidade também, quando trabalhamos com as agências do governo, eles estão exatamente na mesma posição. Então, quando eles entendem que nós estamos interessados em saber o que eles precisam, então eles vão colaborar de outra forma. Quando o pesquisador entende, a agência entende, é uma outra coisa. Então, temos que ver quais são os pontos mais importantes para a comunidade mais ampla. Aqui nos Estados Unidos, no Mississippi, nós seríamos considerados como os dos grandes quatro nos Estados. Os outros três, que são um pouco maiores que nós nos unimos. Então, temos alguns profissionais que trabalham juntos com a gente na área das regulamentações, entidades de ensino superior. E eles falam, vamos compartilhar os nossos recursos para descobrir como é que se faz isso de forma que possa fluir e que possamos satisfazer todos esses requisitos. Talvez alguns podem vir e falar conosco, nós podemos falar com vocês, e essas são algumas das formas que eu vi como podíamos enfrentar esse tipo de coisas. Isso é ótimo de ouvir da nossa perspectiva. Nós queremos trabalhar, queremos com outros membros, com comunidades, criar essa infraestrutura compartilhada. Isso vai tornar as coisas mais fáceis. Vai ser mais fácil para que os usuários possam eh, realizar o trabalho, que os pesquisadores façam o seu trabalho. Então, queremos encorajar isso, recomendar. Primeiro, vamos pedir agora, novamente, que vocês coloquem as suas perguntas no painel de perguntas e respostas sobre as coisas que mais dúvida vocês têm. Aqui encontramos uma pergunta que acaba de chegar. Que papel?
Vocês veem que que vai ser capaz dentro do HBCU que vai dar essa modelar a força de trabalho nesta nossa área. Bom, isso é muito interessante. Olha, eu tendo um MBA, quando eu estava na Universidade do Texas, eu aprendi algumas coisas. E o mais importante é que você a concorrência é acirrada no nosso negócio. É como no futebol. Você tocou um ponto sensível aqui quando você falou sobre futebol. Eu gostaria de falar sobre isso, mas não vou falar. Eu gostaria de falar sobre a vantagem competitiva nos negócios, nas empresas. Há alguns decanos com quem eu tenho que conversar que vão me perguntar a mesma coisa. Em vez de focar, por exemplo, eh, na parte acadêmica, por que não procurar uma vantagem competitiva naquilo que você faz? Você que é capaz de fazer isso da forma mais eficaz, mais efetiva. Eu sempre disse isso. Você pode ter uma instituição que pode, de repente, preparar 40 ou 50 pessoas que já estão prontas para essa área, né? Se a sua instituição, no entanto, não fizer o que for necessário, mesmo não vai poder produzir nem sequer 10 ou 20 profissionais na área. Então, eu desde 2022 que realmente me impressiona ver os aprendizes que saem da nossa instituição e vão para a Microsoft, para a Amazon, para essas organizações governamentais, firmas importantes. Então, a vantagem competitiva sempre existiu. E é melhor do que era antes, na minha opinião, por causa da transformação digital, o acesso à transformação digital, o conhecimento que nós temos hoje. A informação está em toda parte. Então, eu ensino alunos, ensino em vários lugares diferentes, em 3 lugares diferentes, e eu conto para eles que em 2002, 2005, se as metadados que estão em Google hoje existissem nessa época, e eu tivesse acesso a Grammarly, por exemplo, eu teria toda a vantagem do mundo na hora de escrever, de fazer meus ensaios. Então, essas são oportunidades que eu vejo para HBCU. E também o trabalho colaborativo, logicamente, há muitas oportunidades. Uma coisa a mais antes de receber mais perguntas. Nós fazemos parte, bom, de uma série de universidades, junto com a UERC, que pela primeira vez alguns de nós, pelo menos, junto com os laboratórios da Força Aérea, eh, e outros laboratórios também, vão nos dar uma vantagem de trabalhar com inteligência artificial. Então, mais oportunidades. Nós vemos, por exemplo, aqui a possibilidade de avançar e muito. Excelente. Acabamos de receber uma pergunta sobre colaborações. Michael Mays diz, é muito bom ver vocês. Ele tem uma pergunta. Diz, qual é a melhor maneira de começar uma colaboração com a sua equipe de HPC? Computação de alto rendimento. A equipe diz. Se você, como segurança, equipe de HPC, estão previamente em silos nas suas próprias soluções, se vocês trabalham em silos, como vocês fazem para chegar a essa colaboração entre grupos de TI no nos campos universitários? Algumas coisas vêm à minha mente quando eu ouço isso, felizmente. Feliz ou infelizmente, quando a liderança começa a jogar nessa equipe, bom, tudo muda. Eu vi uma infografia, por exemplo, quando alguém como eu, quando eu vou para
o escritório do presidente, quando eu vou ao gabinete para uma reunião, se supõe que eu vou lá e vou apresentar perguntas, questões, eu tenho coisas para falar, coisas importantes sobre as quais falar. Isso é o que você tem que fazer, se preparar, você tem que se desafiar e apresentar essas perguntas, e esses pontos difíceis, ou pontos de dor, os gargalos que você enfrenta. Então, quanto mais eu faço isso, mais a gestão da identidade, do acesso da identidade fica na berlinda. É realmente um ponto é, com muitas fraquezas. Então, é a pedra fundamental de tudo quanto é tipo de acesso. E eu nunca entendi isso. Então, a educação, levar a educação para isso, né, para que a gente reforce toda essa parte de acesso à identidade. Nós, o que estamos fazendo agora, o que estamos conversando, eu estou vendo aqui que temos várias pessoas, temos mais de 40 pessoas aqui. Então, estamos formando uma comunidade, temos uma comunidade aqui. Há uma série de consórcios, de associações comerciais que entram em jogo. Então, nem sempre eu tenho todas as ideias assim de repente, mas alguém me inspira para trazer ideias, para pensar de uma determinada forma. Esse é o trabalho de colaboração. Eu nunca fui à Universidade do Exército, mas eu ouvi eh, outras pessoas que sim estiveram nessas universidades. Então, alguém já pesquisou, alguém já fez um comentário, alguém já falou alguma coisa sobre isso. Então, nesse ponto, você já pode formar uma opinião. Nesse momento, você já pode. Então, essa é a maneira como eu trabalharia em colaboração com a gestão, ou administração de acesso à identidade. Então, o que você diz é que quando nós formamos diferentes pessoas dentro da área de computação, de alto desempenho, como, como eles podem ajudar, por exemplo, os pesquisadores para que façam pesquisa, para melhorar as suas pesquisas, como eles podem preparar o terreno para facilitar o acesso? Voltando a essa pessoa que chegava no sábado de manhã, no trabalho e tinha dificuldades para fazer o login. Bom, se a gente pudesse ajudar nesse sentido, a facilitar o acesso, tudo seria, tudo seria melhor para essa pessoa que está trabalhando esse dia. Eu tenho muita sorte, toda a equipe de cibersegurança que está comigo, trabalhando comigo do ponto de vista tático, do ponto de vista de estratégia, e o re- nós trabalhamos juntos, e muitas vezes os profissionais são como emprestados. Bom, temos, por exemplo, diretores de TI, e realmente isso é chocante, porque são pessoas brilhantes. Então, quando a gente chega, por exemplo, está numa reunião, e estamos discutindo sobre as coisas, e alguém quer uma solução, diz assim: não, 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 nós temos que ver qual é a solução dada pelo próprio problema. A empresa vai nos contar, vai dizer o que precisa e o que faz com que que essa solução possa funcionar. Então, nosso trabalho é estudar isso, é ouvir isso e dar o nosso apoio. Sim, Daniel, claro. Obrigada. Michael tem outra boa pergunta, que também está no painel aqui, tem a ver com essa jornada da Zero Trust, confiança zero. A confiança zero está tão focada em tantos requisitos diferentes. Então, onde você coloca a sua energia primeiro? Fazendo estratégia em termos de arquitetura, investindo em soluções de que oferecem essas características de confiança zero, por exemplo, ou educando as pessoas e os processos para começar a pensar mais em segurança zero.
Eu vou ser honesto com você, novamente, eu não sou alguém que gosta de reinventar a roda. Essas, essa questão de pessoas, processo e tecnologia, isso pode realmente te chocar, porque quando isso não é adaptado da forma que deve ser adaptado, eu tenho que dizer aos provedores o tempo todo, eu digo, olha, eu gosto da sua parte, de toda a sua parte técnica, meus parabéns pelo que vocês fazem no mercado, mas vocês têm que eh, monitorar as pessoas, os processos e a tecnologia. Eu vi os Estados Unidos colocarem um homem na Lua. Então, então nós pensamos, a tecnologia sempre vai existir, mas como as minhas pessoas, como vão funcionar ao longo do processo? A sua solução é facilmente implementada no meu ambiente? Nem toda solução vai ser bem implementada, então temos que ter uma linha de base, uma boa base, um bom ponto de partida. O governo, a governança, o risco, a conformidade, as regulamentações, todos os padrões, e às vezes tudo isso é assustador. Se você tiver uma forma de que a sua organização mostre o caminho e você então percorra esse caminho, esse talvez seja um outro ponto de partida. E eu vou dizer, por exemplo, eu trabalhei numa companhia petrolífera, eu trabalhei na parte no departamento de segurança, de saúde, isso significa uma série de códigos de regulamentação federal, que precisa de leis aprovadas pelo Congresso, tudo em termos de saúde e segurança. E são pontos de partida. Você trabalha a partir desses pontos de partida, eh, que são o início da sua própria rede, da sua própria estratégia, da sua própria adoção. Então, a última coisa que eu vou dizer aqui é conheça a sua rede. Há redes paralelas, a minha rede, a sua rede, são parecidas, mas são diferentes. Sempre vão ser únicas para nós. Você tem que entender o seu backbone, você tem que entender a sua topologia, a sua arquitetura, como controlar o acesso, como começar. Em que ponto você começa? Ou seja, essa jornada vai ser sua, você vai estar lá. E, às vezes, eu gostaria de acelerar mais o processo, mas às vezes realmente não dá para acelerar. Não é uma corrida, é realmente uma maratona. Beleza. E quando as pessoas que falam para o IEM, eles têm em comum que eles criam essas plataformas para compartilhar as boas práticas. E todos estamos correndo uma maratona diferente, mas talvez possamos compartilhar alguma coisa para que essa maratona seja um pouco mais simples e que possamos ajudar a nossa comunidade, nos ajudar uns aos outros, porque não estamos concorrendo uns com os outros. Os pesquisadores, de fato, estão também recrutando estudantes. Estamos trabalhando em conjunto e nós talvez deveríamos também. Faria que tudo fosse melhor. Como é que eu posso conseguir com uma comunidade que temos coisas em comum? Como fazemos para construir essa comunidade em torno das boas práticas, do gerenciamento mais correto? Para que nós saibamos que podemos confiar uns nos outros e que então seja um disparador para os pesquisadores, de forma que possam acessar repositórios de dados controlados ou ter mais altos níveis que assegurem que tudo está protegido. Então, se nós trabalhamos com a comunidade para construir essas ou desenvolver essas práticas e compartilhá-lo, é difícil, mas é falar aqui, é falar em outros locais. Quando a gente está preparando isso,
Você fala sobre esse centro de fusão que você criou e será que você poderia compartilhar um pouco sobre como é que você faz para compartilhar essas práticas na sua região? Olha, eu possivelmente poderia falar sobre isso o dia todo. Então, vindo eh, dessa experiência e participando em diferentes associações e universidades onde foi mais bem sucedido, por exemplo, a de Louisiana, aqui eu trabalho. Eu expliquei no primeiro ano de trabalho ao meu chefe sobre isso. Isso foi no mês de janeiro. Em outubro, um dia, eu procurei o meu chefe, eu não consegui encontrá-lo. E você tem que ver a nossa estrutura. Ele estava lá no embaixo e estava no centro de operações de rede, de segurança que é um centro de fusão nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Nacional. Eles têm um em cada estado, é um local onde cada um que quer visualizá-lo pode estar aí. Pode ser um provedor, pode ser uma entidade governamental, pode ser do departamento de polícia local. Se há informações a serem compartilhadas, esse é o local onde você pode obtê-la gratuitamente. Se você me perguntar, Demiana, o que que é isso? Eu vou lhe falar. É o compartilhamento de informações e reunião de inteligência e também de treinamento, um local onde você pode, dos estudantes até a máxima autoridade. Eu tive alguns estudantes que queriam mudar a carreira, eu fui mostrar todas, que sentassem comigo, que vissem todas as ferramentas que eu podia usar, e eu tive muitas pessoas que depois foram embora e tinham entendido tudo bem melhor. Então, se os alunos do sétimo ano no ensino médio, eles podem vir e aprender, eh, funcionários, altos funcionários do governo, e eles realmente não podem acreditar o que eu estou querendo compartilhar com eles. Então, aí eles, quando eles vão embora, eles podem sair conhecendo muito mais, talvez sobre a mesma coisa que já vimos, e talvez sobre alguma coisa que não conheciam. Então, o nosso FBI temos também em cada estado, capital do estado, temos um escritório. E eles querem, assim, eles me convidam, querem que eu sente com alguns dos analistas de inteligência e alguns dos novos agentes de segurança que chegaram, assim, acabaram de chegar ali no FBI. E realmente é muito interessante, muito destacado. Então, a informação realmente é um dos meus superpoderes. E isso é o que eu tenho a alegria de fazer. Então, eu estou me perguntando, eu gostaria de perguntar aos participantes, vocês têm o mesmo tipo, em nome dos participantes, vocês têm esse, como esse centro de fusão que alguém tenha procurado fazer. Para os participantes, pergunto se mais alguém tem um centro de fusão e que gostaria de contar para Damian que vocês também têm um centro desses e que vocês podem entrar em contato com o Damian e depois vocês podem voltar às comunidades com mais informações para enriquecê-los. Vamos dar um minuto às pessoas para que pensem sobre isso. Eh, Talvez possam vir algumas perguntas que não estão em inglês. Se vocês têm qualquer pergunta, fiquem à vontade de fazê-las na sua língua e vão ser traduzidas para a Damien. Então, vamos dar um momento para ver se colocam perguntas. Uma das coisas sobre as que a gente eh, falou, e uma coisa que me faz pensar são as tecnologias novas e emergentes, porque às vezes o que tem nas tecnologias novas e emergentes pode realmente ser fundamental para uma transformação digital na sua universidade. Então, nós vamos falar sobre trabalhar juntos nessas novas tecnologias
quais são algumas das coisas que você acha que nós podemos trabalhar juntos sobre novas tecnologias para nos apoiarmos uns aos outros? Bom, eu falaria que boa parte do meu trabalho é entender as tecnologias emergentes. E eu devo entendê-las porque eu tenho que entender não necessariamente as novas ameaças, porque as ameaças não são novas, mas os padrões são novos, os padrões das ameaças, na medida em que vão surgindo, como é que a tecnologia consegue se adaptar a essas ameaças emergentes e em evolução. Então, mais uma vez, temos que ver quais são os pontos fortes. Quem está construindo e fazendo os testes e que tem a experiência, tem muitos provedores que falam que são agnósticos, mas eu sou realmente agnóstico. O que eu herdei foi uma é, tecnologia da Cisco, mas eu, eu posso ter da Juniper, de outras empresas, porque o meu trabalho, como alguém que está nas Forças Armadas, meu trabalho é completar a minha missão e completar a missão com o que eu tenho, com o que me atribuíram com o que eu recebi. Quando você tem uma comunidade que tem a possibilidade de receber, de pegar informações de diferentes soluções, de diferentes estratégias, e vocês conseguem compartilhar esse tipo de coisas, isso possibilitará avançar entendendo os avanços na tecnologia. Então, quando vocês têm uma comunidade, tenham alguns desses patrocinadores e provedores de segurança que venham falar sobre os seus últimos achados, últimas soluções. Às vezes, pode ser uma boa solução o que eles estão oferecendo. Então, mais uma vez, aquilo que é útil, né? Quando você corre uma maratona, eu gostei do seu exemplo, quando você vai iniciar às 6 da manhã, você vai correr às 6 ou você vai mais tarde lá? O que você faz? Você come proteína de manhã, come proteína à noite, porque existem diferentes hábitos e às vezes todos atingem a mesma meta e conseguem ser campeões. Então, eu, eu colocaria isso assim, com essa imagem, para a transformação digital. Eu gostei disso, dos profissionais da TI como atletas. Temos tempo para mais uma pergunta. Será que tem uma pergunta final do nosso público? Enquanto a gente aguarda essas perguntas, este aqui é um exemplo que eu chamo assim, uma espécie de eu gosto dessa visão do super-herói, do Batman. Então, aqui, com toda a questão da tecnologia, eu falo que essa é a é onde eu me escondo. Então, aqui a moça com a camisa cor de laranja, é especialista em cibersegurança, e ela, assim, eu acho que foi Deus que mandou ela para mim. A gente pegou ela de um projeto de pesquisa, e ela, nesse fórum de pesquisas, criou o seu próprio fórum de ransomware. Então, eu tenho a pessoa correta trabalhando com a gente. Muito obrigada, Damian. Eu acho que não temos mais perguntas chegando, então estamos atingindo o nosso tempo e eu gostaria de devolver a palavra, o microfone à Ana, para a gente fechar a nossa sessão. Que discussão!